Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Nação Fagundes e estou trazendo aqui mais um vídeo de fechamento mensal com as principais informações e notícias que agitaram o Brasil, o mundo e principalmente refletiram no mercado financeiro ao longo de maio de 2025. Antes de tudo, como de costume, já deixa aqui o like, acompanhe o vídeo, presta bastante atenção para também trazer as suas dúvidas, contribuições nos comentários. Pode deixar aqui que eu vou estar lendo, procurando responder todo mundo. E quero começar, é claro, trazendo a performance dos principais ativos e classes de ativos no mês de maio. Vamos começar aqui pelo famoso CDI. Lembrando que o CDI está no patamar elevadíssimo. Tivemos reunião em maio elevando a nossa Selic para 14,75% ao ano. Temos reunião agora no final de junho. Depois eu já entro um pouquinho mais nos comentários a respeito da expectativa para essa reunião. Mas com a Selic nesse patamar, hoje uma aplicação ali, a famosa aplicação que rende 100% do CDI, representa algo em torno de 1,14%, 1,15% ao mês. Lembrando que não basta dividir a Selic por 12, porque são juros compostos, mas sem enrolação, no mês de maio, o CDI rendeu 1,14% na rentabilidade altíssima. Não preciso nem comparar com a poupança, né? Todo mundo sabe que a poupança já era para ter sido encerrada. O Ibovespa, o índice de ações aqui do Brasil, também teve uma performance boa de 1,45% no mês. Bastante fluxo gringo vindo para o Brasil. Depois nós comentamos a respeito disso um pouco melhor na parte de falar de Brasil. O IFIX, o fundo de índices imobiliários da nossa bolsa, teve uma performance muito parecida com o Ibovespa, quase idêntica, de 1,48%. E o ouro, depois de renovar máximas e máximas, teve uma performance um pouco mais tímida no mês de maio, um aumento de 0,27%, mas ainda assim positiva a variação. Bitcoin novamente mais um mês muito forte, uma alta de 11,67%. As ações americanas, o índice S&P 500 também tiveram um mês de alta expressiva, quase 6%. Como vocês podem ver aqui, tudo no verdinho, alguns ativos e classes com uma alta um pouco mais expressiva, outras um pouco mais tímida, mas de maneira geral, um mês positivo aí para diversas classes de investimentos. Como de costume, meus clientes estão recebendo por e-mail a versão escrita desse resumo, assim como o vídeo e a performance da carteira deles. Entre eles nós temos clientes com estratégias bem diferentes, estratégias mais conservadoras, estratégias mais moderadas, mais agressivas, aplicações com foco em curto, médio e longo prazo. Então não é um mês específico que vai determinar toda a nossa estratégia e mudança de carteira, mas é interessante ir acompanhando no mês a mês para ter uma noção de como está o direcionamento e a evolução da carteira de cada um deles. Se você já investe e não tem uma assessoria especializada, manda uma mensagem, quem sabe eu ou um dos meus colegas podemos te atender pessoalmente para te ajudar a definir seus objetivos e traçar uma estratégia para atingir eles. Entrando já nos principais acontecimentos, impossível não começar falando de Estados Unidos e China e a guerra comercial, a guerra tarifária que vinha se travando, e agora no mês de maio teve aí um início de uma trégua, uma bandeira branca, após negociações, e segundo fala do próprio secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, eles precisavam chegar num acordo porque não era interessante para nenhuma das nações interromper a comercialização, e os Estados Unidos aprovou ali uma redução de 145% para 30% sobre os produtos chineses, e a China aplicou uma redução de 125% para 10% sobre os produtos americanos. Então, foi uma pausa de pelo menos 90 dias, isso trouxe um alívio para os mercados, não à toa a gente viu esse movimento de alta nos ativos de mais risco. Mês de maio também foi um mês de super quarta, tivemos decisão de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos a taxa foi mantida no patamar de 4,25% a 4,5% ao ano, já era uma expectativa do mercado. Lembrando que os Estados Unidos indiretamente se beneficiaria de reduzir a taxa de juros porque traria um alívio na dívida fiscal americana, mas em contrapartida, essa preocupação com as tarifas, com o possível aumento da inflação, faz com que o Fed fique com receio também de cortar juros nesse momento e acabar impactando e a inflação voltando a acelerar. Mas falando nos dados econômicos, o índice de preços ao consumidor foi abaixo das expectativas, a inflação acumulada de 12 meses também desacelerou, foi para em torno de 2,3% ao ano, o que para muita gente poderia ser uma sinalização de que os Estados Unidos pode começar a cortar juros, mas em contrapartida foram anunciadas medidas fiscais também, como o corte de impostos sobre alguns itens de consumo,
sobre veículos, medidas também expansionistas em relação a mais gastos com a defesa, principalmente nas fronteiras, medidas que poderiam gerar aí, novamente um aquecimento, causando inflação. Então, o mercado está bem dividido. As treasuries americanas de 10 anos chegaram a negociar próximas de 4,6%, e as de 30 anos passaram de 5%, mas as de 10 anos acabaram fechando o mês em 4,42%, uma alta de 0,25 bips, enquanto o S&P teve ali um mês bem positivo, uma alta de praticamente 6%. No Brasil, um mês aí bem tumultuado, tivemos, como já citei, decisão da taxa de juros, que elevou nossa taxa de juros. Tivemos aí um mês final para as declarações de imposto de renda, um mês aí de tributações, cobranças no IOF, que gerou uma bagunça, uma preocupação muito grande no mercado. Mas para tentar resumir um pouco tudo isso de maneira geral, vamos começar aqui falando principalmente da inflação. O dado de inflação veio em linha com a expectativa no patamar de mais elevado, trazendo a nossa inflação acumulada de 12 meses para em torno de 5,5%. O maior patamar desde meados ali de 2023, então a inflação segue preocupando e a nossa economia segue aquecida. O índice de desemprego no trimestre ficou ali em torno de 7%. Nós estamos com um baixo nível de desemprego, economia aquecida, tudo isso gerando aí pressão inflacionária. Até por isso, nosso Banco Central novamente elevou ali os juros, mas dessa vez fez um aumento um pouco menor, aumentou somente 0,25 bips, né? Elevou a Selic de 14,5% para 14,75%. A expectativa para a reunião agora de junho era que nós tivéssemos mais uma elevação nesse patamar, trazendo a nossa Selic para 15%. Porém, fomos pegos de surpresa, semana retrasada, com o anúncio do governo aumentando as alíquotas de IOF para diversas coisas, para empréstimos, para crédito, para compra de moeda estrangeira, para aplicações no exterior. Enfim, foi um tumulto gigantesco. Depois o governo até voltou parcialmente na decisão. Eu deixei vídeos aqui trazendo todo esse acompanhamento desse caso, então depois confere lá se não acompanhou no detalhe. Mas enfim, o que o mercado está lendo é que possivelmente nossa Selic tenha chegado no final da alta, porque com esse aumento de IOF que o governo fez, já é um desestímulo para a economia. Então, na leitura de muita gente do mercado, é como se a nossa Selic tivesse sido elevada para 15%, através dessa dificuldade de acesso a crédito, de elevação de impostos que o governo fez aí, alterando as alíquotas de cobrança de IOF. Então, a expectativa do mercado é de que agora, na reunião de junho, nós tenhamos uma manutenção da taxa de juros no patamar atual de 14,75, o que encerraria aí, o nosso movimento de alta da Selic. O nosso cenário político, fiscal, também segue preocupante. Estamos discutindo basicamente muita questão política de maneira bem antecipada. As eleições são somente no segundo semestre do ano que vem e a decisão política já está bem à tona. Vi algumas pesquisas circulando, indicando aí ainda um nível de rejeição muito alto. Algumas pesquisas políticas indicando que o governo atual perderia no confronto direto contra candidatos como Tarcísio, Michele Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, se fosse elegível de novo. As decisões políticas estão acontecendo de maneira bem antecipada. Segue a preocupação fiscal com o governo procurando medidas para cumprir a meta fiscal. Essa própria elevação do IOF foi vista por muitos como um aumento muito mais arrecadatório do que, de fato, corrigir brechas na legislação, que nem o Haddad falou no discurso, no comunicado pós esse aumento do IOF. Então, o mercado não comprou muito essa ideia, entende que está sendo uma medida muito mais taxatória e arrecadatória, até por isso, e por toda a pressão que teve, o governo acabou recuando em partes, e a conversa ainda segue. Agora acabou de ter mais um adiamento em uma das medidas ali, aquela referente à Previdência. Então o cenário ainda está bem preocupante de como o governo vai conseguir cumprir essa meta fiscal. No mesmo dia do anúncio do IOF, chegou a anunciar ali um pacote de congelamento de gastos de quase 31 bi, o que seria positivo, mas veio anunciado juntamente com essa questão do IOF e isso acabou mudando um pouco o foco do mercado e da conversa como um todo. Mesmo com esse cenário mais conturbado, foi um mês positivo para a Bolsa aqui no Brasil, porque nós tivemos principalmente um grande fluxo gringo retornando para o Brasil agora em maio. Praticamente de todo o dinheiro gringo que tinha entrado de janeiro até abril,
teve esse mesmo volume entrando somente no mês de maio, e isso ajudou bastante a puxar a nossa bolsa para cima. Tivemos uma alta de 1,45% no Ibovespa, o índice de fundos imobiliários também subiu praticamente isso, fechando novamente o mês em alta, um pouquinho abaixo da máxima histórica que atingiu de 140 mil pontos, mas bem próximo de 139 mil pontos, enquanto o dólar apreciou um pouquinho também, fechou o mês com uma alta ali de 0,85%, próximo de 5,72. Falando da China, a atividade industrial chinesa acusou o golpe, ela encolheu mais do que o esperado e o Banco Central chinês optou por reduzir a taxa de juros, uma medida para estimular já um pouco a economia, a enfrentar melhor as consequências dessas novas tarifas impostas pelos Estados Unidos, e isso agradou um pouquinho o mercado. Esse corte de juros ajudou o CSI 300, o índice chinês, a fechar no positivo com uma alta de 1,85%. O corte na taxa de juros trouxe lá os juros de 1 ano para um patamar de 3% e o de 5 anos para um patamar de 3,5%. Na Europa, a notícia do PIB do primeiro trimestre veio acima da expectativa, surpreendeu positivamente um pouco o mercado em termos de crescimento, mas o grande personagem lá ainda no foco das atenções é a inflação. A inflação acumulada de 12 meses está em 2,7%, que foi acima da expectativa, que era de 2,5%, e bem acima da meta, que é de 2%. Mas o Banco Central Europeu projeta que vai conseguir fazer a inflação convergir para a meta ainda ao longo desse ano. Então ele segue com um planejamento de corte de juros, e isso dá uma aceleração interessante para o mercado e ajudou o Eurostoxx 600 a terminar o mês com uma alta de cerca de 4,5%. Fazendo um resumão, nós vimos que praticamente todas as economias estão enfrentando sérias dificuldades e mesmo assim nós tivemos um mês positivo para índices de renda variável de várias economias, Europa, Brasil, China, e muito se deve a essa diminuição de exposição de grandes fundos investidores aos Estados Unidos. Né? Então, nós vimos uma fuga, de maneira de falar, né? Uma saída de recursos dos Estados Unidos indo para outros territórios. Isso ajudou a puxar os índices de vários países, mesmo eles enfrentando também aí diversos problemas. E para encerrar nossa revisão de maio, vou deixar aqui nossa carteira sugerida, as classes de ativos, percentuais para cada perfil de investidor, mas lembrando que aqui é um direcionamento, não existe uma regra única, uma única receita de bolo, uma receita de sucesso, porque além de um perfil, a alocação daquele recurso tem que estar muito atrelada com o seu objetivo, com o período que você imagina que vai conseguir deixar aquele recurso aplicado. Isso é extremamente importante, mas segue com o direcionamento principal para a alocação Brasil, para te ajudar até o norte. Se você já tem uma assessoria personalizada, talvez a sua carteira fuja bastante desses percentuais e está tudo certo. Você no detalhe com um especialista consegue personalizar mais a sua decisão, então esse é um direcionamento mais macro. E lembrando que como direcionamento também, nós temos a recomendação de você diversificar em termos de território e moeda também seu patrimônio. E inicialmente a gente tem recomendado pelo menos 15% das alocações dos brasileiros no exterior, puxado principalmente olhando para os Estados Unidos, que através dos Estados Unidos você consegue se expor a todas as economias. Nós temos essa solução aqui na XP, através do mesmo aplicativo você consegue acessar tanto a conta Brasil quanto a conta internacional, ambas contas gratuitas e com acompanhamento de profissionais. Então, manda uma mensagem aí para saber um pouco mais. Obrigado pela atenção e não esquece de se inscrever, deixar o like, deixar um comentário aqui para irmos interagindo e tirando suas dúvidas. Um grande abraço e até o mês de junho. Mais no meio do caminho, fica ligado aí que eu vou subindo vários outros vídeos mais curtinhos para a gente ir falando de assuntos mais do momento e assuntos mais específicos.